Boa noite. Meu nome é Zila Costa Silva e aqui é o Jogo do Poder. Nós hoje vamos falar sobre economia. Nós vamos fazer um retrato da economia brasileira no momento atual e inserindo também as questões do Nordeste e da Bahia. Nós vamos conversar essa noite com o Reinaldo Sampaio, que é o presidente do Conselho Regional de Economia do Estado da Bahia. Reinaldo, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, prazer e a honra é minha estar aqui na CNT, sendo entrevistado também pela sua autoridade, né, neste campo. Eu estou muito honrado com isto. Reinaldo, economia é um tema sempre muito importante e a gente precisa fazer uma avaliação do que o país está, porque nós estamos aí surgindo de uma campanha política que parece que não terminou e temos ainda também um governo que está no início aprovando algumas medidas e com um plano que alguns dizem muito interessante do processo de economia, outros criticam bastante. Qual é a sua opinião do estado atual da economia e dos planos do governo? Olha, Zila, a percepção que tenho é que nós atravessamos um momento muito crítico da economia brasileira. Sem buscar identificar responsabilidades ocupados, embora sempre haja, mas o fato é que nós estamos atravessando um tempo que não é curto e que já se alonga por alguns anos, de um declínio vertiginoso na taxa de investimento da economia. Quando você pensa em futuro de economia, você pensa, ele é dado pelo grau de investimento que dá a dinâmica da economia, que direciona para o crescimento. Aliado a isto, nós, por conta desse longo tempo de declínio da atividade econômica, estamos com um grau de desemprego. Agora, os dados recentes do IBGE dão conta de 13 milhões de desempregados, 38 milhões de subempregados. Uma sociedade nesse estágio tem uma dificuldade muito grande para a retomada do crescimento. Há um grau de ociosidade na indústria muito elevado, já por alguns anos, o que significa que até o investimento novo ocorrer, é preciso que essa ociosidade seja ocupada produtivamente. Para que isso ocorra, é preciso que tenha um crescimento da demanda interna, porque a economia global apresenta níveis de crescimento muito baixos. Mesmo a China crescendo a 6%, embora seja uma taxa de crescimento extraordinária, mas ela é 40% menos do que crescia há 5, 6 anos atrás. De modo que eu tenho muita preocupação com a economia brasileira. E me parece, na minha entendimento como economista, eu não vejo um plano, uma estratégia para a retomada do crescimento. Existem medidas pontuais, uma reforma ali, outra reforma aqui, que isoladamente não levam a nenhuma perspectiva de crescimento da economia. Diria mesmo que a sociedade brasileira e até a classe empresarial apoiou isto, políticos, ouvi até de economistas isso também, uma das coisas mais toscas do ponto de vista do argumento macroeconômico, de que a economia de um país é como a economia da família. Quando você está gastando mais do que ganha, você tem que cortar os gastos para adequar seu orçamento. Isto é de um simplismo absolutamente absurdo, porque a macroeconomia, a minha despesa é a sua receita e vice-versa. Se eu paro de gastar e você também para, nós dois empobrecemos. Essa equação da unidade familiar não serve para explicar a macroeconomia. Ao contrário, as nações crescem exatamente, muitas vezes, com déficits públicos, com investimentos. Mas você considera, por exemplo, que a nossa economia, que é uma economia com alta concentração de renda, nós temos uma parte pequena da população que acumula uma parte significativa da riqueza, eles acabam se tornando rentistas, emprestando ao governo, no caso do déficit público, e efetivamente não existe o investimento na sociedade por falta de quem queira arriscar o dinheiro em atividade produtiva. Esse não é um dos problemas mais graves da nossa economia? Bom, mas aí é exatamente isto. O Estado, ele interfere na economia como indutor para romper esse processo de inércia.
porque é exatamente isso que acontece. Se eu tenho uma população muito pobre, subempregada, outra de grande dimensão desempregada, a reforma trabalhista, os dados do IBGE têm dado conta que o salário médio do brasileiro caiu. Mas esse foi o objetivo, inclusive, para tornar o país, em tese, mais competitivo. Olha, esse foi o que foi buscado, não? Mas e isto, do ponto de vista macroeconômico, não tem nada mais primário para mim do que isto. É algo, assim, é o simplório da economia. Porque nenhuma nação... o Brasil é um país com 207 bilhões de habitantes. Então, um país com este mercado interno, ele não pode renunciar a esta potência de demanda. É evidente que somente fomentar a demanda interna sem fomentar o investimento e outros aspectos macroeconômicos, você também não resolve, porque tende para um processo inflacionário, renda que não tem correspondência na produção e etc. e tal. Mas isso é de política pública, isso é política de governo. Quando o Estado para de investir, o nível de desemprego é elevado, a perspectiva de a ociosidade da indústria é elevada, não há perspectiva de investimento adicional. O empresário não investe se não tiver a expectativa de um crescimento continuado da demanda, né? E hoje nós não temos essa perspectiva. Ao contrário, nós achamos que a sociedade está empobrecendo. E se ela está empobrecendo, o investimento privado não virá. Isso dá uma ideia de que nós estamos numa espiral negativa, ou seja, a expectativa negativa gera desinvestimento, que gera novas expectativas negativas, e assim a gente vai descendo de uma forma helicoidal, né, parecendo uma molinha para baixo. Tem alguma maneira de a gente romper com esse ciclo negativo e começar a subir? Tem. Eu diria que a primeira é romper com a ideia das políticas contracionistas, políticas de austeridade. Um dos últimos, mais recentes relatórios do FMI dão conta, eles fazem uma crítica dura, eles foram um dos fomentadores das políticas de austeridade e agora dão conta de que seus efeitos positivos que ocorrem no início, a médio e longo prazo se traduzem em aumento do endividamento público, queda do PIB e aumento do desemprego. São relatórios do FMI. Então eles mudaram a posição através da experiência. Através da experiência. E nós não. E nós estamos persistindo numa política de austeridade que está levando à permanência do déficit público, permanência do alto nível de desemprego, queda do investimento. O investimento esse ano no Brasil deve se situar abaixo de 2%. Mas a classe produtiva, os empresários estão aplaudindo muito esse programa, ou esse viés econômico do atual governo. Pois é, eu chegarei também a isto. Então, com 2% de investimento, não se preserva, não acresce, não se preserva a infraestrutura existente. A gente está perdendo estoque de infraestrutura, concordo, porque me parece que é 2,5%. 2,5% seria o mínimo, 2,5% do PIB para preservar a infraestrutura física que nós temos, que é muito pouca e muito ruim. O Brasil tem 2.100.000 quilômetros de estrada, só 10% é pavimentado. E nós estamos perdendo isso, né? E nós estamos perdendo isso. Então, quando você olha o futuro você constrói agora. Quando você investe em educação, em pesquisa, em ciência e tecnologia, em infraestrutura logística, você está construindo o futuro, porque tudo isso nada se obtém no presente. Você investe em infraestrutura, é obra de longo prazo, os resultados virão à frente. Você investe em ciência e tecnologia, de igual modo, são curvas longas de obtenção dos benefícios. E como nós não fazemos isso já há alguns anos e continuamos sem fazer e aprofundando este fosso, quando você olha para o horizonte em que o mundo está movimentando-se em torno das chamadas tecnologias disruptivas, coisas extremamente complexas que requerem uma base técnico-científica elevada da sociedade, um poder de compra da sociedade para financiar os ciclos inovativos, nós estamos fora dessa agenda. Isso é extremamente importante, mas nós vamos continuar depois dos nossos comerciais. Voltamos aqui no Jogo do Poder. Depois dessas mensagens, rapidinho, conversando com o Reinaldo Sampaio, que é presidente do Conselho Regional de Economia. Até já!
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando sobre economia. Nós estamos falando sobre economia com Reinaldo Sampaio, que é presidente do Conselho Regional de Economia do Estado da Bahia. Reinaldo, no bloco passado a gente falou da atual situação das políticas governamentais para o crescimento que, na sua opinião, inexistem. Existe algo de plano concreto desse governo que, na sua visão, seja positivo para a economia? Olha, eu vejo assim, algumas coisas pontuais. Por exemplo, embora chame-se reforma tributária, não tem nenhuma reforma tributária em curso. Nenhuma. Existem 4 ou 5 propostas, o governo ainda não mandou sua proposta, mas o que se propõe ali é uma simplificação tributária, não uma reforma. A estrutura tributária brasileira é extremamente regressiva. Ela retira das pessoas de média e baixa renda um percentual de suas rendas muito superior ao que ela retira das pessoas de alta renda. As pessoas que vivem de dividendos de investimentos não são tributadas? Só o Brasil e a Estônia praticam isso no mundo. Só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos no mundo. Ou seja, é um país para rico, né? Os Estados Unidos, que é um país extremamente liberal do ponto de vista da economia capitalista, a renda das pessoas, a tributação sobre a renda dos indivíduos representa 41% da massa tributária. No Brasil é 18% a 20%. Então, nós temos um erro muito grave que não ajuda o desenvolvimento, porque ela empobrece os que fazem a demanda dos mercados. E o que está sendo proposto está se perdendo uma oportunidade. É positivo porque simplifica, diminui o número de impostos, etc., deve diminuir a burocracia nas empresas, é bom para as empresas. Mas isso significa que algumas pessoas vão perder seus empregos também. É verdade, mas eu diria assim, é por uma boa causa, digamos assim, é para uma modernização da estrutura tributária. Mas você perde a oportunidade de alterar a estrutura tributária de maneira que induza o desenvolvimento, né? E mantida a estrutura que temos, ela não contribui nesse sentido, embora seja positivo simplificar impostos, etc. Mas é muito pouco para os desafios que o Brasil tem nesse campo. A reforma trabalhista, eu tenho algumas restrições. E tenho restrições dizendo exatamente o seguinte: você não faz capitalismo pujante empobrecendo os que trabalham. Você não encontra uma sociedade que deu certo, que floresceu na sua... E nós estamos falando, todas as economias que nós temos referência são economias capitalistas, né? Que tenha se sustentado numa perda de poder aquisitivo dos que trabalham. Isso é um equívoco primário. O capitalismo não é um regime que prospera na pobreza. Então, se você faz uma reforma que cria mecanismos que, ao invés de melhorar a remuneração do trabalhador, reduz a média da remuneração, diminui o tempo de trabalho, podendo empregar por 2, 3 horas numa empresa, isso é muito bom. Não é muito bom. Isso cria problemas gravíssimos do ponto de vista social. Agora, se a gente analisar, isso aí o Chile é um exemplo fantástico, mas a gente vai deixar de discutir o Chile um pouco mais adiante. É verdade. Mas você acha que a gente vive no Brasil realmente um sistema capitalista ou a gente pode chamar isso de uma selvageria do capital? Eu acho que eu posso parecer aqui grosseiro, mas eu diria o seguinte: o Brasil já teve elites, digamos assim, intelectuais, empresariais e políticas muito melhores. Estamos empobrecendo nesse aspecto também, né? Em um tempo em que se pensava o país, pensava a nação, né? Buscava-se uma capacidade de protagonismo do Brasil no plano global. E da própria classe empresarial, buscando afirmar-se como uma classe empresarial nacional, importante. Eu acho que nós perdemos muito isto. De uma parte porque eu diria que praticamente todos os setores dinâmicos da economia brasileira estão desnacionalizados. Isso a gente está fazendo claramente. Nós estamos abrindo para privatização. Privatização é a ordem do dia. Agora,
Isso gera um outro aspecto importante. Recentemente foi anunciada uma série de medidas de redução de impostos de importação. Sim. Pelo menos é o que se anuncia que virá pela frente. Isso acaba com a indústria nacional, né? Fala o acordo com a Europa. Também tem um acordo com a Europa. O acordo com a Europa é um acordo suicida. Suicida para terminar o parque industrial brasileiro. Tem vozes que discordam desta ideia, mas o jogo econômico não tem... Os estados e os atores do campo econômico não tem condescendências, tem interesses. Não é jogo para criança, não. É jogo para gente adulta. Tem interesses. Então, imagine o que será um ambiente em que a indústria alemã tem tributação zero para o equipamento entrar no Brasil ou seus produtos. A indústria alemã é a indústria que tem a mais baixa elasticidade de preço no mundo. Me explica aí, porque eu não sei o que é isso. Pronto. Ela não depende de um preço baixo para vender, porque ela tem uma credibilidade tal do ponto de vista da qualidade, da tecnologia, que vende a qualquer preço. Que ela vende ao preço caro, porque ela é considerada uma indústria superior. Aliás, eu diria que a Alemanha tentou conquistar a Europa inteira 2 vezes pelas armas e não conseguiu. Conseguiu pela economia. A Alemanha de hoje é o 4º Reich europeu. Né? Ela tem a Europa a seus pés, né? Com a introdução do euro. Né? Pois é. Então, a indústria europeia é muito mais avançada que a brasileira e não é assim. Não é que toda a indústria europeia seja mais avançada. Nós temos indústrias no Brasil no up-to-date tecnológico. Mas elas, quando o seu... Primeiro, ela tem uma carga... Mas isso é uma raridade, de qualquer forma, né? Não é todo mundo que está assim. É um pessoal de elite que, mesmo assim, supera essa carga tributária nossa, que é completamente desigual. Mas temos. Mesmo na indústria, nós temos indústrias, alguns segmentos da indústria, algumas unidades industriais que operam dentro da mais moderna tecnologia. Até porque ou importaram equipamentos modernos, etc., que é outra questão que, quando se pensa uma nação de uma maneira a longo prazo, mesmo que um país importe bens de capital, ele precisa ter uma estratégia para a sua indústria de bens de capital. Mas bem parece que quem pensa dessa forma estratégica são os militares, porque quando fizeram a compra dos caças suecos, houve transferência de tecnologia com parceria da Embraer. A construção das corvetas pela Marinha, do submarino nuclear, houve também a incorporação de tecnologia, nova tecnologia e desenvolvimento. Então, me parece que o que vem dessas inovações de garantia vem pelos militares e não pela obra do governo em geral. Olha, mas nós já tivemos tempos no Brasil em que a sociedade civil, o empresariado e outros pensadores da época em que se pensava o Brasil a longo prazo, tinham essa mesma visão, digamos assim, nacional, né, de interesse nacional, né, de construir aqui uma classe empresarial nacional importante. Né? Olha a trajetória da Coreia do Sul, olha a trajetória brasileira. Eu sei que são nações diferentes, momentos distintos. Mas na década de 60, nós estávamos com índices muito melhores do que a Coreia e ela, em relação a nós, era mais atrasada. Incomparavelmente mais atrasada. Incomparavelmente. Você tem uma ideia, na década de 70, a renda per capita da Coreia do Sul era 17% da per capita dos Estados Unidos. O Brasil era 22%. Passados 40 anos, o Brasil é 20% e a Coreia é 60%. Porque a Coreia inseriu-se no campo internacional, construindo competências tecnológicas e domínios de campos tecnológicos que colocaram na liderança mundial. Mas isso tudo, antes de fazer esse passo, ela deu um passo anterior, que é o processo de educação, que é uma coisa que eu quero discutir mais no próximo bloco. Perfeito. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, é sempre rapidinho Voltamos a conversar com o Reinaldo Sampaio, que é o presidente do Conselho Regional de Economia, porque é a economia o importante na atualidade. Até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, falando com o Reinaldo Sampaio, que é o presidente do Conselho Regional de Economia. Estamos entendendo a atual situação econômica do Brasil.
No bloco passado a gente falou um pouco sobre a questão da Coreia, Reinaldo. E ele disse que a Coreia fez um dever de casa e preparou sua população para o crescimento através da educação. Nós estamos fazendo cortes da educação aqui no Brasil. Nós estamos indo na contramão da história? Sem dúvida. E a Coreia, é preciso entender o seguinte, às vezes o Brasil tem este tipo de discurso, a educação é a base para tudo. Se estiver inserida num plano mais amplo, com outros mecanismos de estratégia. Porque a educação por si só, ela não promove o desenvolvimento. Ela é bom para as pessoas melhoram sua forma de compreender a vida, de expressar-se, etc. Mas ela precisa vir como estratégia de nação acoplada a políticas de ciência e tecnologia, a infraestrutura, né? a um ambiente de promoção da indústria nacional, a políticas de financiamento da indústria nacional, né? a programas de fortalecimento da base produtiva nacional para oferecer o país à concorrência global, né? Então, a educação faz muito sentido assim dentro de um amplo campo de estratégias voltada para o, né? E também precisa nascer de uma pactuação com a sociedade, né? Ainda mais agora que a sociedade brasileira está crescentemente esgarçada. É raro as pessoas que não têm um inimigo na família por divergências político-ideológicas. Eu acho isso, inclusive, uma perda de tempo. E falar ao nosso telespectador que a amizade vale muito mais. Sem e dúvida. Que nós não... Pensar diferente não faz ninguém inimigo nosso. Nós precisamos trabalhar juntos para construir um Brasil melhor. Pense nisso em sua casa. Precisamos pensar todos. Sem dúvida. Precisamos construir um Brasil melhor. E vamos precisar de todos os braços, todos os dedos, porque só juntos é que chegaremos lá, não é, Reinaldo? Sem dúvida, sem dúvida. Então, hoje você olha, na verdade, está faltando ao país uma clara estratégia para o seu desenvolvimento. A ciência e tecnologia, é só olhar o posicionamento da SBPC, da Sociedade Brasileira para a Pesquisa da Ciência. É um desencanto com a perspectiva do desenvolvimento técnico-científico. Estão cortando verbas de pesquisa. Nós somos o país que menos pesquisa por habitante, um dos que menos pesquisa por habitante do país em desenvolvimento. Nem falar dos desenvolvidos. Pois é, por quê? Por causa da política de austeridade. Então, com a política de austeridade, corta recursos do ensino superior, corta recursos da infraestrutura, corta recursos da pesquisa científica. Então, a política de austeridade é um empurrão no país para o abismo, não é um empurrão para o progresso. E não deu certo em país algum. Em país algum, a política de austeridade trouxe sucesso. E mesmo quando se registra, a curto prazo, algumas posições positivas, quando analisadas com mais profundidade, do ponto de vista econômico mesmo, observa-se que elas não têm sustentação e que a médio e longo prazo sempre encaminham para isso. A queda do investimento leva a déficits públicos que aumentam o endividamento público e que aumenta o desemprego e, portanto, política de austeridade não é política de solução. Você acha que o Brasil consegue superar a crise e se tornar, eu vou usar a palavra efetivamente um player, um jogador de importância no mundo sem indústria? Eu não tenho a menor chance. Esta ideia, tem uma ideia que também se coloca assim vulgarmente, não, a indústria é coisa do passado, o problema agora é serviço. Nós estamos na época da prestação dos serviços, e não percebem que o serviço altamente qualificado, ele é a continuidade da indústria. Você tem um serviço altamente qualificado para montagens, para produzir mecanismos de robotização da indústria. Então, há poucos dias eu discutia isso, alguém falou assim, não, mas o Brasil tem fábricas muito modernas de automóveis. Eu digo, eu sei, o que o Brasil não tem são as fábricas que fabricam os equipamentos que fabricam automóveis. Isso estou na Alemanha, fazendo 4.0, enquanto a gente está aqui 1.0. Pois é, você tem uma fábrica que monta automóvel, é bom, você gera emprego, gera riqueza, etc. Mas é muito melhor você ter a fábrica que faz os equipamentos que montam automóveis.
E você acha que a gente vai conseguir chegar nesse nível algum dia? Ou a gente perdeu o bonde da história, para sempre? Para sempre eu não diria, porque é muito arriscado e seria... Nós já perdemos o bonde da história em dois momentos cruciais da história da evolução tecnológica. Na década de 70, de 75, na terceira revolução industrial, que evidenciou-se ali a vocação para o campo da telemática, da cibernética, da informática, das novas energias, e, portanto, era a evidência de que estava no caminho de uma sociedade do conhecimento. O regime militar, na época, não teve a menor percepção disto e preferiu a inserção brasileira pelo caminho da financiarização, buscar recurso, poupança externa para financiar a economia brasileira, achando que, abrindo as portas para o capital externo, você cria motivação para o investimento produtivo. Mas isso é uma política que continua presente, porque a gente continua fazendo sistematicamente a atração de capital externo. Caímos numa armadilha porque você precisa, para atrair capitais externos, você tem que ter taxas de juros extremamente favoráveis ou mecanismos especulativos de alta rentabilidade para o capital financeiro. Isso não é tão importante para o capital produtivo, mas quando se faz essa escolha, e o Brasil fez uma abertura da conta de capital, o país corre o risco de virar sempre um cassino. E nós estamos assim há décadas. Né? Já somos um cassino. Né? Então, não é fácil. E é evidente que eu acredito que vários governos devem ter pensado em como sair dessa armadilha. E deve ser muito difícil, porque o mundo caminhou para uma complexidade econômica tal que o jogo econômico do Estado Nacional não é o mesmo jogo do capital transnacional. Mas você é uma pessoa que conhece bem o jogo do poder e o jogo econômico, você não acha que os nossos líderes estão com a mentalidade um tanto quanto simplórias para entender essa complexidade do mundo atual? E isso acaba provocando políticas simplórias que produzem pouco resultado prático? Acho. Porque tem transições de uma sociedade que você precisa de estadista para empolgar e unir a nação. Não é um trabalho, não é uma coisa fácil, nem acontece a qualquer momento. Né? E precisa também de um ambiente, que eu diria, mais geral da vida da sociedade, e aí eu falo também do campo empresarial, do campo intelectual, de uma energização democrática para o grande debate da nação. Mas o grande debate da nação hoje são os costumes. Nós estamos muito mais preocupados com o que as pessoas fazem na alcova do que na indústria ou no trabalho. Pois este é um outro sintoma muito negativo para um país que precisa dar um salto. E o Brasil é um país de extraordinárias potencialidades. Isso é quase dizer assim, é um lugar comum, né? É o nosso lugar comum dizer que o Brasil é um país de grande potencialidade. Adormecida, gigante dormindo pela sua própria natureza. É evidente que por trás da vontade nacional tem também outros obstáculos criados por interesses que estão fora do país e às vezes até dentro do país, né? Interesses que é um jogo do interesse do particular sobre o geral. Então, por isso, a questão política se revela ainda mais determinante, porque, embora seja a solução no plano econômico, mas a decisão é política. Essa atual situação do Brasil e a nossa conversa é a preparação para o que virá no próximo bloco, que é vamos fazer uma avaliação da situação atual do Brasil e da situação atual do Chile, para saber se nós estamos a caminho do Chile ou não. Mas isso a gente deixa para o próximo bloco, que vai ser um bloco bem quentinho aqui. Não perca ele, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre economia, porque afinal a economia é o que move a gente e que dá o resultado do crescimento e do posicionamento do país na ordem mundial. Nós estamos conversando com Reinaldo Sampaio, que é o presidente do Conselho Regional de Economia, e o bloco agora é fazer a pergunta que ficou do bloco passado é:
E o Chile? O Chile é um retrato do que o Brasil pode se tornar? Isso é o que nós vamos deixar perguntado aqui para Reinaldo. Mas antes de deixar Reinaldo falar, é importante falar que o liberalismo, que em tese a tese econômica que o Brasil está adotando, ela sempre foi, o liberalismo é, sem dúvida nenhuma, um grande promotor, gerador de riqueza. O liberalismo tem um problema extremamente grave no lado de distribuição dessa riqueza. Isso a gente, de certa forma, precisa analisar, que me parece que é o centro do problema do Chile, que sempre foi o que nós almejamos, o que nós miramos como exemplo. Você concorda comigo, Renan? Concordo. De fato, o pensamento liberal, ele às vezes confunde, porque esta expressão liberal traz assim uma coisa mais amena, liberal, da liberdade, etc. Mas as ideias liberais, elas não são ideias focadas no equilíbrio social. Elas têm um pressuposto que eu considero a maior fraude do pensamento econômico, que é a ideia dos mercados autorregulados. Os mercados autorregulados é uma hipótese de que os atores econômicos, agindo por seus próprios interesses, portanto, dentro de expectativas racionais, que é uma outra hipótese da teoria neoliberal, eles tomarão as melhores decisões negociais, alocarão os recursos de maneira mais eficiente e, portanto, isso traz o bem-estar geral de todos. Nós vimos uma experiência recente com a ideia dos mercados autorregulados com a desregulamentação do sistema financeiro dos Estados Unidos. Em poucos anos, eles levaram o mundo à maior crise financeira da história do capitalismo. A segunda, né? Porque uma foi em 29 e depois... Mas essa foi maior. Se não houvesse os mecanismos de proteção social que hoje o Estado tem, que não havia em 1930, com uma urbanização que hoje é de 85%, naquela época era em torno de 30%, a tragédia humana seria, assim... Uma catástrofe. Né? E, ao final, os mercados regulados não funcionaram, a banca privada foi à falência e quem salvou? O governo. Então, os neoliberais têm a ideia de que o governo é um estorvo, até a hora que a banca quebra ou que o sistema não funciona e o recurso público vem para salvar o prejuízo privado e socializá-lo. E isso foi feito agora com a crise de 2008 de modo trilhardário e levou a um endividamento brutal e crescente da maioria das nações desenvolvidas. Comprando títulos podres, que não têm a menor viabilidade de se realizar, e entregando dinheiro bom ao sistema financeiro. Por quê? Você vai aos Estados Unidos, os 6 maiores bancos têm um capital consolidado que é igual ao PIB do país. Na França, os 2 maiores bancos têm um capital consolidado que é 1,5 o PIB do país. Na Alemanha, de igual modo. Então, você tem... Brasil? No Brasil, essas corporações não têm esse gigantismo ainda, porque é ainda muito privado aqui, muito nacional e essas corporações são operações financeiras globais. Aqui ainda são relativamente bancos. Lá fora já não são bancos. Bancos é um negócio muito primitivo dessa complexidade financeira desses atores, né? Mas você tem uma ideia, os 20 ou 25 maiores corporações financeiras mundiais têm um capital consolidado médio, um patrimônio consolidado médio da ordem de 1,8 trilhão de dólares. É muito dinheiro. Agora, no Chile... Cada uma. É muito dinheiro. Agora, no Chile, obviamente, que sempre foi o paraíso do liberalismo, todas as teses liberais foram aplicadas e todos nós aplaudíamos o Chile como um grande representante do que nós deveríamos ser. Nós estamos vendo agora uma grande convulsão social que muitos estão tentando imputar a elementos estrangeiros de ditaduras latino-americanas, mas... De fato, há um descontentamento gigante da população. Como é que você vê a crise do Chile em relação ao Brasil, por exemplo? Só pegando o final da sua observação, você não põe 1 milhão de pessoas num país de 10 ou 12 milhões, 1 milhão de pessoas nas ruas,
mobilizado por uma força externa de um paizinho pequeno que tem lá uma ditadura qualquer. Não. Isso é não querer lidar com a realidade. E é um perigo, porque toda vez que os que estão no poder ignoram a realidade, criando cenários fictícios para justificar esses conflitos, eles tendem a se ampliar e se tornar ainda mais graves e perigosos. Lembrando a situação do Chile, eu acho esse dado importante. 1 milhão de pessoas na rua foi as pessoas que foram protestar. Isso. Numa população que me parece que no Chile são 17 milhões de 17 habitantes. milhões. Você tem 7%, 8% da população de um país. De um país. Isso representaria no Brasil quase, se tivéssemos na mesma proporção, relativamente uma demonstração pública com 15 milhões de pessoas na rua. Ou seja, é significativo. Isso faz tremer qualquer estrutura política. De governo e política. Então, o Chile provavelmente chegou num grau... as coisas são assim, elas vão dando certo sobre determinados aspectos, né? O Chile não é um país com a complexidade industrial do Brasil, né? O Chile é um exportador de vinho e minério, né? A sua base industrial é muito simples comparado a uma base industrial como a do Brasil. Então, as soluções no Chile são muito diferentes. Os efeitos do neoliberalismo numa economia menor podem ser prolongados por mais tempo do que numa economia complexa como a nossa, que pode afetar duramente a indústria nacional, né? Você pode estimular o setor básico da economia, agricultura, mineração, etc., mas não há nenhuma nação de grande dimensão territorial que tenha conquistado um ciclo de progresso e desenvolvimento fundada em ser fornecedoras de bens primários para as economias do mundo, né? De modo que eu acho que no Chile há um esgotamento daquele modelo econômico, né? Eu não tenho dados porque não frequento aquele país, mas chega informações de jornalistas que eu suponho que tenham uma base verdadeira, que, por exemplo, a aposentadoria média do chileno hoje se situa em torno de metade do salário mínimo. E tem aposentados recebendo 30% de um salário mínimo. Então, há registros, pelo menos na mídia, de que tem aposentados, e cresceu uma taxa assim, fora do contexto, de aposentados que se suicidaram por conta deste desespero de não ter, de ter a sua expectativa de uma vida sofrível, minimamente digna, e está num grau de carência absurdo. Bom, então eu acho que também não foi o aumento de transporte ou de combustível que faz o movimento chegar nesse estágio. Eu acho que é um cansaço daquela sociedade, né? E eu tenho a impressão de que o governo não terá alternativa a não ser convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. E você acha que isso pode acontecer no Brasil? Olha, a professora Maria da Conceição Tavares, nonagenária, mas de uma energia mental extraordinária, ela disse que o Brasil está padecendo de astenia política. Astenia política? Explique isso aí para a gente. É o grau de esgotamento das energias, todas as energias esgotadas no plano da astenia, e a nossa é política. Essa incapacidade da sociedade mobilizar-se para... não é para confrontar necessariamente, mas é para exigir que medidas sejam tomadas para reverter esse quadro de empobrecimento, de falta de perspectiva, de não retomada da economia, de uma falta de perspectiva. Quanto o Brasil vai crescer esse ano? Quanto cresceu o ano passado e o ano antepassado? E quanto crescerá no próximo ano? Você não tem nenhuma perspectiva positiva, 0,5%, 1%, isso é... 0,8% estão falando aí. Nós estamos com o PIB, com o nível o PIB brasileiro está situado hoje com o PIB de 2013. E se a gente considerar que em 2015 e 2016 nós recuamos 3,5% a cada ano, essa recuperação jamais acontecerá antes de 2030. O FMI projeta esse tempo se nós crescermos a uma taxa média de 3% ao ano.
Nós não estamos conseguindo. Agora, isso é falta de... Se a gente olhar a palavra elite no dicionário, ela vai dizer que é... A gente pode traduzir como os melhores de determinado conjunto de pessoas. Essa é a elite. O conceito clássico é este, e não é este que eu uso. Eu estou chamando de elite no sentido daqueles que estão em posição de tomar decisão de grande impacto sobre a vida nacional. Eu estou chamando de elite exatamente as pessoas que estão no comando dos grandes negócios do Brasil, no comando das instituições, no comando das instituições políticas também. Enfim, Mas se nós não temos uma elite dos melhores, não são os melhores que estão tomando essas decisões. Então, para que serve a nossa elite, no final das contas? Esse conceito de elite é uma coisa até muito perigosa. Ele foi, no passado, muito defendido por 3 mentores intelectuais italianos, o Gaetano Mosca, o Vilfredo Pareto, que é do nosso campo também, é economista, e Roberto Michel, que, na verdade, esse conceito de elite, era um conceito muito desprovido de conteúdo moral. O conceito de elite era assim: se você é o melhor dos ladrões, você é a elite dos ladrões. Se você é o melhor dos médicos, você é a elite dos médicos. Então, não tinha um conceito moral. Eu tenho resistência a essas definições que não têm por trás um conteúdo ético. Sem princípio ético, não tem valor para mim a classificação. Excelente a sua posição, mas infelizmente nós chegamos ao final do nosso programa. Agora, fechar o programa com esse conteúdo ético é extremamente importante, que remete a um recado à população. Precisamos de uma elite que pense o Brasil também do seu ponto de vista ético, mas o ético não no seu comportamento de honestidade, porque isso para mim é básico, mas o ético no sentido de que precisamos construir uma sociedade boa para todos. Gostaria, Reinaldo, de agradecer sua presença aqui com a gente, agradecer a audiência do telespectador e dizer que na próxima semana tem mais um assunto sem interesse. Muito obrigado.